Olá, meu querido aluno, minha querida aluna da classe de juvenis da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online na nossa Escola Bíblica Dominical. Eu espero que este vídeo alcance a cada um de vocês guardados pela graça e guarnecidos pela bênção do nosso amado Salvador. Nós estamos nesse trimestre iniciando, mais um trimestre. Iniciamos na semana passada o terceiro trimestre de estudos bíblicos da Escola Dominical, com o título do trimestre Questões Difíceis do Nosso Tempo. Na lição da semana passada nós estudamos sobre o relativismo e o relativismo moral, e hoje estamos na lição de número 2, que tem como título O Cuidado com a Mídia. É bem interessante essa série de lições bíblicas desse trimestre. Eu quero já de início convidá-lo a você não perder nenhuma das lições bíblicas que serão ministradas na Escola Dominical, porque esse tema é muito atual e muito importante para a vida espiritual de cada um de vocês. A nossa lição bíblica, no enfoque bíblico, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10. E diz assim: E vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor. Não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, rogamos a Ti a Tua bênção, a Tua graça sobre esta aula, Senhor, desta manhã. Venha abençoar a cada um desses alunos que estão conectados, que vieram à Escola Dominical para assistir essa aula online, que eles possam ser abençoados pela Tua presença, edificados pela Tua palavra. Fica conosco, nos dá uma aula abençoada, o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, em primeiro lugar, precisamos saber o que é a mídia, A mídia, na lição desta manhã, é o tema, O cuidado devemos ter com a mídia. O que é a mídia? A mídia, na verdade, é o conjunto de veículos ou meios pelos quais as pessoas recebem informações ou entretenimento. Aí nós temos jornais, revistas, rádio, televisão, internet, jogos. Nós vamos, na lição desta manhã, nos dedicar a com mais vagar, ou abordar de modo mais expressivo a mídia visual, cinema, televisão, vídeo, internet e videogames, que estão mais em moda nos dias atuais. Então, o tópico 1 da lição que temos em mãos esta manhã nos fala sobre o seguinte. O tópico 1 diz: o cuidado no uso da mídia. E aqui na revista nós temos o seguinte: é vital compreendermos que precisamos fazer uso das mídias com muita cautela, já que os meios de comunicação procuram sempre difundir seus interesses que se confrontam com os valores do reino de Deus. Então, já é bom de logo já ressaltar isso, que nós aprendemos na semana passada sobre o relativismo moral, que é uma das vertentes do mundo pós-moderno, O mundo pós-moderno, a sociedade pós-moderna tem algumas características. A primeira delas é o relativismo moral, que já estudamos na semana passada. A outra característica da sociedade pós-moderna é o desconstrutivismo, ou a destruição dos valores albergados ou valores defendidos pela cultura judaico-cristã. Também outra vertente
sociedade pós-moderna é o hedonismo. E também poderíamos colocar uma quarta vertente da sociedade pós-moderna, a aversão às instituições. Então, a mídia, no contexto da lição desta manhã, precisamos compreender que a mídia ela presta, então, um desserviço, né, no que diz respeito a informar. A mídia atual, né, principalmente aqui no Brasil e no mundo hoje, ela mais desinforma do que informa. Ela deturpa, né, fatos e cria e promove a destruição dos valores cristãos. Está a serviço, na verdade, do pós-modernismo, está a serviço de destruir os valores bíblicos, valores cristãos, né? E desinformar, e deturpar os fatos e criar narrativas que confrontam a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que precisamos aqui compreender é termos este cuidado com o uso da mídia, né? Que está aqui na nossa lição no tópico de número 1. E a esse respeito, eu preciso alertá-los sobre o seguinte: como evitar, então, a má utilização da tecnologia? Como evitar a má utilização da mídia? Em primeiro lugar, quero deixar aqui 3 conselhos para cada um de vocês. O primeiro conselho está lá, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Onde Paulo diz: examinai tudo, retende o bem. Então aqui é o primeiro conselho. Podemos ver qualquer tipo de mídia, podemos ver TV, podemos ver o cinema, a internet que temos em mão hoje com o smartphone, podemos estar ali usando jogos, games, né? Mas precisamos, como cristãos, discernir, né, o mundo em que nós estamos inseridos, a cultura do nosso tempo, e reter, então, aquilo que é bom. Eu vou me debruçar sobre aquela mídia, vou acompanhar aquela programação televisiva, vou acessar ali aquela página na internet, mas eu tenho que ter o discernimento, né, para só apreender aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que é útil, aquilo que é salutar, aquilo que não vai macular a minha vida espiritual, manchar, né, a pureza cristã, ou manchar minhas vestes espirituais. Precisamos ter esse cuidado para examinar tudo, mas reter apenas o bem, ter essa cautela, esse discernimento. Se alguém não tem esta cautela, é melhor não acessar a mídia, é melhor abster-se, né? Pode parecer uma decisão, vamos dizer assim, extrema, mas não é, né? Não é, porque inclusive a palavra de Deus nos adverte a esse respeito. Jesus, falando lá no Sermão da Montanha, ele disse: se o teu olho te faz pecar, arranca-o. É melhor entrar caolho do que com os dois ser lançado no inferno. Se tua mão dele te faz pecar, arranca. É claro que esse arrancar do olho ou da mão, né, ali é uma linguagem figurada, que Jesus quer dizer exatamente isso, que se você não tem o autocontrole, né, o autodomínio, é melhor você se abster daquela prática. Se você sabe que se for assistir aquele tipo de programação, você vai viciar-se naquela programação, né? Por exemplo, se você vai acompanhar um campeonato esportivo, você vai ficar pensando nos jogos que sucederão, e de repente no dia de um jogo é um dia que tem um culto e você vai deixar de ir ao culto para assistir aquele jogo, significa que a mídia exerceu influência negativa na sua vida espiritual, né? Da mesma maneira, se você vai acompanhar o capítulo de uma novela, se você vai acompanhar um capítulo de uma série, de um seriado, né, e aquela série você não consegue parar de ver, porque os capítulos são formados assim, em cadeias, para atrair a atenção, né? Então, se vicia, já é um mau sinal, que não vem da parte de Deus, porque todo vício não vem de Deus, mas é projetado pelo maligno para cativar, para escravizar as pessoas. Então, com relação ao uso, né, ao uso da mídia, ao cuidado com o uso da mídia, a primeira recomendação é essa, que eu acabei de falar, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, examinai tudo e retende o bem. E o segundo conselho que quero deixar é que precisamos valorizar aquilo que é correto, né? Examinar as coisas com cuidado e com discernimento. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, abra comigo a sua Bíblia, para lermos esse texto, em 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo 15, que a palavra de Deus diz o seguinte: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele,
por ninguém é discernido. Então, o espiritual, ele tem essa capacidade de discernir, né? Então, o segundo conselho é esse, é ter a capacidade de discernir. Nem tudo que está na internet é ruim, nem tudo que está na mídia é ruim. Precisamos ter essa capacidade de distinguir, de discernir. Há na internet, por exemplo, estudos bíblicos, há mensagens bíblicas, há conteúdo de vídeos que edificam, né? Há vídeos que instruem, que informam, falam sobre temas muito relevantes, mas precisamos examinar essas coisas, né? Mas com cuidado e ter o discernimento. O homem espiritual é aquele que discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido, porque ele tem a mente de Cristo, né? Tem a mente de Cristo. Então, se você seguir esses conselhos, você fará um bom uso, né? Um bom uso da internet. O terceiro conselho, internet, eu falo de internet porque é o mais usado hoje, mas serve para todo tipo de mídia visual. E o terceiro conselho para evitar a má utilização da mídia é avaliar que tudo, aliás, avaliar aquilo que deve ocupar a nossa mente. Avaliar aquilo que deve ocupar a nossa mente. Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, e versículo 8, nos deu essa informação muito importante. Vamos ler aqui esse trecho da palavra de Deus, né? Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 6, quando Paulo diz, o versículo 8, 4 e 8 de Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, o que deve ocupar a mente do cristão é exatamente isso. Se é puro, eu vou ver. Se é impuro, eu não vou ver. Se é bom, eu vou ver. Se é mal, eu não vou ver. E por aí segue, né? Devemos ocupar a nossa mente com aquilo que vai nos edificar, não aquilo que vai destruir os valores da palavra de Deus ou macular a santidade espiritual da nossa vida, né? Então, este é o primeiro ponto da nossa revista desta manhã, nossa lição desta manhã, o mau uso da mídia, ou o cuidado com o uso da mídia, né? O cuidado com o uso da mídia, que é o primeiro tópico da lição desta manhã. E aqui nós podemos deixar como síntese desse primeiro tópico o seguinte: o cristão precisa fazer uso da mídia com muita sabedoria, cautela e discernimento. Amém? Vamos então para o tópico número 2, onde temos aqui a mídia e seus malefícios. Nós precisamos compreender que o inimigo está tentando destruir o povo de Deus e que usa a mídia para isso. A mídia promove a devassidão moral, a violência e outros males afetando as famílias, né? Aqui na lição diz o seguinte: a mídia pode ser uma ameaça dependendo da forma como a utilizamos. Se para algumas pessoas ela é o parâmetro principal na formação de opinião, para nós que somos cristãos, o parâmetro é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12, 2. Nem sempre a mídia cumpre o seu papel de informar com honestidade. Seus interesses, em geral, são maléficos. Ela usa todo o seu potencial para fazer com que as pessoas venham a abandonar os valores éticos e morais, denegrindo os preceitos bíblicos. Então, esse tópico é muito importante. Os malefícios que a mídia traz para a vida cristã, para a vida com Deus. Esse tópico número 2, a mídia e seus malefícios, realmente precisa nos alertar a esse respeito. A mídia estimula o pecado. A mídia estimula, né, a iniquidade. A mídia está ali para, por exemplo, insinuar, né, a promiscuidade sexual, né, a prostituição, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, coisas que a Bíblia condena. E aqui, meus queridos, nesse ponto eu quero chamar a atenção de vocês para o que está lá no livro de Salmos. Abra comigo sua Bíblia em Salmos, o Salmo 101 e o verso de número 3, que diz o seguinte: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, como guarnecer-se, como guardar-se do mau uso da mídia, dos pecados que a mídia vai estimular, né? Nós precisamos seguir este conselho aqui de Davi no Salmo 101 para não colocar coisa má diante dos nossos olhos. Ter
ter esta orientação, né? Ter partir dessa premissa. Então, se vai macular a minha vida espiritual, eu não vou assistir. Eu não vou acessar esta página. Né? Tem que ter o autodomínio, o autocontrole. Acerca desse versículo, há uma nota de rodapé na Bíblia do Estudo Pentecostal que é bem interessante, eu gostaria de ler para vocês. Diz o seguinte: hoje em dia os ímpios estão obcecados na contemplação visual da imoralidade, iniquidade, brutalidade, violência, pornografia e todos os tipos de males como meio de satisfazer sua concupiscência e desejo pelo prazer pervertido. Na televisão, cinema, vídeo, livros e revistas, o povo contempla todo tipo de impiedade. Aqueles, porém, que estão comprometidos com Deus e sua justiça, aborrecerão a iniquidade e se apartarão dela. Preservando suas vidas e suas famílias, evitando colocar diante de seus olhos aquilo que desagrada ou entristece o Espírito Santo. Então, esse é o ponto primordial da lição desta manhã. O que é que você, jovem, anda assistindo? Que tipo de canal de televisão, que tipo de página da internet você anda acessando? É preciso saber, porque isso pode estar sugando e destruindo tua vida espiritual, tua intimidade com Deus. E é muito fácil discernir isso, né? Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, principalmente para a geração de vocês, né? Que tem na mão um smartphone com o mundo ali para acessar. E ali isso vai roubar o teu tempo de ler a Bíblia, isso vai roubar o teu tempo de estar em oração diante de Deus. A tua vida espiritual vai minguar, porque sem oração e sem leitura de Bíblia não há vida espiritual, né? Se você passar horas e horas vendo programa de televisão, vendo série de TV, em videogame, sua vida espiritual está em frangalhos, acabou sua vida espiritual, né? Precisamos então ter esta cautela e seguir o conselho de Davi: não porei coisas más diante dos meus olhos. Se vicia, é porque não é de Deus, como eu já disse antes. Aqui na lição ele diz ainda: existem muitos malefícios na mídia, por isso seja sempre cauteloso quanto ao uso da mídia. Tenha cuidado com aqueles não crentes que estão em destaque nos noticiários, pois estes acabam levando outros a repetirem seus comportamentos errados. Isso é muito comum. A mídia dita a moda, a mídia dita a maneira como você corta seu cabelo, a roupa que você vai usar, né? O tênis que você vai usar e outras coisas mais. Será que você é guiado pela mídia ou pela palavra de Deus, né? Então é muito complicado isso para vocês, porque vocês às vezes querem seguir aquele modelo midiático, que é um modelo maligno, para ser aceito na comunidade que vocês estão, no meio do grupo a que vocês pertencem, o grupo social a que vocês pertencem, para não ser ali um estranho, um alienígena, né? Então todo mundo está usando aquela roupa, todo mundo está usando aquele tipo de roupa, aquele tipo de penteado, e você vai entrar também naquela onda, né? Porque todo mundo está usando. Mas será que o Espírito Santo está se agradando disso? Sim, porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então você tem que fazer uma escolha. Ou você vai agradar seus amigos e ser aceitos por eles, e desagradar a Deus, ou você vai agradar a Deus, agradar o Espírito Santo, seguir a palavra de Deus e desagradar seus amigos. Você não pode agradar os dois. Você não pode agradar a Deus e ao mundo. Você não pode andar na vontade de Deus e na vontade do mundo. Tem que fazer uma escolha. Essa lição nessa manhã nos traz essa concepção, né? Então, meus amigos estão vendo essa série, meus amigos estão participando desse jogo. Eu vou seguir também este caminho dele, vou também ver essa série com cenas de violência, com cenas de sexo, com cenas de brutalidade, né? Porque todo mundo está assistindo, eu vou assistir também para não ficar de fora. Eu estou desejoso de acompanhar isso, né? Eu estou flertando com o mundo, eu estou me separando do mundo, me santificando para Deus. Tem que fazer uma escolha. Essa lição dessa manhã nos leva a pensar sobre isso. Se você passar horas a fio vendo TV, na internet, acessando páginas que vilipendiam a tua vida espiritual, sendo guiado pela mídia, orientado pela mídia, que veio para destruir valores cristãos, sua vida cristã já era. Não pense que quando a trombeta soar, você vai estar pronto. Você vai estar incutindo dentro de si coisas mundanas. Só vai subir quem tiver em santidade, separado do mundo, né? Precisamos compreender isso. Então, meus queridos, aqui nós temos essa recomendação, né, bíblica, como já disse o Salmo 101, não porei coisa má diante dos meus olhos. Tomaram uma decisão a esse respeito, né? Então, a mídia, ela estimula, né,
Os malefícios da mídia exatamente são esses: estimula o pecado, o adultério, a fornicação, pecado de ordem sexual, principalmente, né? Hoje é uma coisa terrível que está acontecendo. E aí precisamos ter compreensão a respeito disso. Há uma inversão de valores também na mídia, aquilo que é certo, a mídia é turpa, né? Então a mídia promove, por exemplo, o adultério. A mídia não eleva o casamento, a mídia não promove a fidelidade conjugal, a mídia promove a infidelidade, o adultério, né? A mídia não trata o casamento com pureza, trata com impureza, né? Então precisamos ter esse discernimento, né? Da inversão de valores e que está lá no livro do profeta Isaías. Vamos à Bíblia mais uma vez, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículos 20 e 21. A inversão de valores. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. E aí segue, né, essa advertência do profeta Isaías sobre essa inversão de valores, né, que está hoje promulgada pela mídia, né? O que há, na verdade, hoje em relação à mídia, o cuidado que devemos ter com relação à mídia é aquele cuidado, identificar o mal. Ter discernimento para identificar o mal. Isso aqui eu não vou ver, isso aqui o Espírito Santo não se agrada, né? E quanto mais perto você andar de Deus, mais sensível você será à voz do Espírito Santo, para se abster dessa contaminação espiritual da mídia. É o que está em 2 Reis 4:40, a morte na panela, né? A morte na panela. Então tem que identificar a morte na panela, a morte na mídia, e abster-se de consumir aquele tipo de entretenimento, aquele tipo de revista, né? E saber distinguir a informação falsa da verdadeira, que a mídia hoje deturpa a informação, né? E promove um ataque explícito aos valores cristãos. Defende o aborto, ideologia de gênero, práticas do homossexualismo, que são comportamentos condenados na palavra de Deus e abomináveis aos olhos santos do Senhor, né? Então vamos à síntese do tópico do número 2, da lição que temos em mãos, que diz o seguinte: gastar muito tempo nas redes sociais, deixando de orar e ler a Bíblia, constitui atitude prejudicial e perigosa para a vida espiritual que desagrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ao tópico do número 3, que é o último tópico da lição, que fala com o seguinte: a igreja na mídia. E aqui na revista nos diz: a igreja pode se utilizar das mídias para pregar o evangelho? Sim. A missão da igreja é anunciar o evangelho a todas as nações, Mateus 28 e 19. E as mídias podem ajudar a levar a palavra de Deus a um número maior de pessoas. Para que os programas evangélicos vinculados na mídia sejam bênçãos, seus produtores precisam ter como objetivo o fortalecimento dos crentes e a pregação do genuíno evangelho. Então, esse ponto é interessante, principalmente nos dias atuais de pandemia, em que as igrejas, de modo geral, estão usando a mídia, né? A internet, canais de YouTube, transmitindo os cultos ao vivo, né? E tem havido um ganho, uma grande bênção, um ganho muito grande em relação a isso. Porque o alcance dos cultos, os cultos que antes eram limitados a 100, 200, 300, 500, 1000 pessoas, agora alcançam milhões de pessoas no mundo inteiro, podem acompanhar aquele culto e ser edificados, né? Então a mídia pode ser usada pela igreja e tem sido usada pela igreja de modo a trazer um grande legado, né? Um grande alcance espiritual, de edificação espiritual. Agora tem que ter também discernimento aqui, porque tem programas que estão ali como igrejas, mas que não pregam o evangelho genuíno, está ali para entreter, para trazer ali uma palavra de autoajuda, mas não tem Bíblia, não tem mensagem bíblica, não pregam o evangelho genuíno, é um evangelho deturpado, né? Tem que ter também discernimento aqui neste ponto, de número 3, com relação à igreja e à mídia, né? O inimigo procura se opor ao reino de Deus, mas ele não triunfará, porque maior é aquele que está conosco. Glória a Deus. Então aqui é a síntese do tópico do número 3, meus queridos, diz o seguinte:
Muitas pessoas podem ser alcançadas pelo Evangelho com o uso da mídia pelas igrejas. Amém? Então, esta é, amados, a nossa lição bíblica desta manhã, com esse título, o cuidado com a mídia, né? Todos nós precisamos ter cuidado e com o uso da Bíblia, os malefícios, identificar os malefícios da mídia, a morte na panela, né? Que eu falei aqui, e poder ter esse discernimento de usar a mídia de modo sábio, cauteloso e prudente. Vamos então à nota de conclusão da lição que nós temos em mãos esta manhã. E a nota de conclusão, ela nos diz exatamente o seguinte: a mídia, com todo o seu aparato, pode ser bênção ou maldição. É dever do crente examinar tudo com sabedoria e só utilizar aquilo que convém. Amém? Vamos orar? Amado Deus e bondoso Pai, te agradeço por essa lição bíblica desta manhã, que nos trouxe este alerta para compreendermos que estamos em um mundo pós-moderno, em um mundo em que os valores da tua palavra são subvertidos, são rejeitados de modo categórico pela mídia, pela televisão, pela internet, pelo cinema, pelas revistas, por toda forma, Deus, de deturpação que a tua palavra tem sofrido ao teu povo, que tu venha guardar esta classe de jovens, juvenis, essa escola bíblica dominical, que eles tenham discernimento espiritual, que eles sejam prudentes no uso da mídia. Livra-os, Pai, de todo enredo maligno, toda desinformação maligna. Livra-os de todo o laço da mídia, e que eles possam ter discernimento para rejeitar a oferta de Nabucodonosor, rejeitar os pratos de Babilônia, rejeitar as propostas do inferno, mas caminharem e trilharem um caminho da santidade, da justiça, da retidão e do comprometimento contigo, com a tua palavra. Guarda-os, pois, e livra-os, e dá-lhes o poder do teu Espírito Santo, da tua virtude, para que eles possam ser vencedores do mau uso da mídia, se guarnecerem da mácula espiritual que a mídia hoje promove na terra. Assim eu te oro, te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.